Prazer poder voltar aqui, estar entre amigos, estar entre irmãos tão queridos e também compartilhar a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler dos versos 1 ao 24. Fala de 3 parábolas que Jesus contou, e uma delas em destaque aqui é a parábola do filho pródigo, onde nós vamos fazer uma aplicação final, tá bom? Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que pelas 99 ou 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens ou dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Do 20 ao 24, por gentileza. Levantando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram todos a regozijar-se. Obrigado, Senhor, por essa porção tão generosa da Tua Palavra. E quando eu recebi esse tema, a primeira imagem que me veio à mente, quando eu parava para estudar e para analisar um pouquinho esse contexto, foi a de uma universidade, ou de um campus universitário. Coisa essa que eu não estava acostumado enquanto não tinha um filho lá dentro. Agora eu preciso circular ali dentro e às vezes eu não sei nem qual prédio que ela está. Ela: Pai, traz um negócio aqui para mim. Tá, onde você está agora? Qual o prédio que você está? Qual é o bloco que você está? Qual a sala que você está? Então, eu agora estou habituado com isso, mas quando eu recebi
A primeira imagem que me veio foi a de um campus universitário ou de uma universidade. E o campus universitário é o lugar onde se abriga a infraestrutura de um estabelecimento de ensino, exatamente como eu acabei de falar, com prédios, com salas, com refeitórios e até com bancos hoje. O campus universitário tem até bancos para que você possa ali sacar um dinheiro. E qual o objetivo desse lugar? Qual o objetivo dessa estrutura de estabelecimento de ensino? Qual é o objetivo para que esse lugar exista? Se não para ser um lugar onde pessoas possam ter acesso a uma formação. Nesse caso, uma formação acadêmica, e ali seguir uma carreira, seguir uma cadeira ou seguir uma área da sua escolha e ali ser formada e seguir a sua vida. Essa foi a imagem que eu criei na mente quando o tema que me foi proposto, a família, é o lugar onde se aprende a amar. Esse foi o tema proposto a mim nessa manhã. Então, a ideia que eu tive, a mensagem que veio à minha mente e principalmente a imagem foi deste campus universitário, aonde dali as pessoas se preparam, são formadas, seguem uma carreira e seguem com a sua vida, e é exatamente isso, irmãos, que a estrutura familiar, que o campus familiar tem como objetivo principal. Ser um lugar de formação, ser um lugar de aprendizado, ser um lugar onde nós aprendemos ao ver, aprendemos ao ouvir. Eu sou de um tempo onde o meu pai, o patriarca da minha família, e a minha mãe, aquela pessoa extremamente zelosa com o cuidado com o pai, com os filhos. Eu sou do tempo em que o meu pai, em pé, lá no terceiro andar da sua casa, com 74 funcionários à sua disposição, ele mandava só um assovio daqueles que dói, só de você ouvir de perto, aquela coisa aguda. E eu estava jogando vôlei lá no largo próximo à minha casa, eu estava subindo para dar aquela cortada, eu só via aquele assovio, e eu parava em câmera lenta no alto, já estou indo, e eu corria, e meu pai dizia assim: prepara um traço. Sabe o que é um traço? Com o cimento de hoje, um traço tem que ser 3 carrinhos de areia e um saco de cimento. O cimento está muito fraco hoje, mas antigamente era 4 sacos de cimento e 4 carrinhos de areia e um saco de cimento. Eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade. Meu pai tinha 74 funcionários à sua disposição na empresa dele. Mas ele sobe. Na época, o piso não era como o piso de hoje. O piso tinha que colocar na água. Lembra disso? Quantos mais antigos eu tenho aqui para não chamar de velho? Quantos mais antigos eu tenho aqui que o piso tinha que colocar dentro do galão de água? Lembra? Você também é velhinho. Você também já está passado, já, a data de validade já está vencida. Meu pai pega lá a quantidade de piso lá, eu tinha que subir com aqueles galões de grandes, aqueles latões, encher de água, e olhando lá para baixo, vendo os meninos jogando vôlei, e olhando para o meu pai, e meu pai nem aí. Ele enche aí, põe os pisos aí dentro, prepara um traço, prepara a nata. Não era argamassa não, meu filho, era nata, era cimento no balde, e tinha que misturar até virar uma nata, e meu pai está muito mole, bota mais cimento, e eu tinha que fazer aquilo ali, até terminar, e depois eu pai, aí, posso descer? Ele pode, até acabar. Quando acabar, eu vou assoviar para você voltar aqui e fazer novamente. Pastor, mas isso é formação de caráter. Se você me pedir hoje para fazer um embolso, eu faço. Se eu te mostrasse uma foto aqui agora do piso que eu coloquei lá na minha casa em Arraial do Cabo, na parede, 1 metro de piso, eu bati nível sozinho. Como é que você bate nível sozinho de água de 1 metro a 1 metro? A distância que meu braço dava para seguir. Mas pastor, isso tem importância hoje? Na minha vida tem. Talvez na vida dos jovens hoje não, porque a concorrência é muito grande. Eles começam a estudar às 7 horas da manhã e terminam às 7 horas da noite, e quando chegam em casa continuam estudando. Talvez hoje, para o nosso tempo, não, mas para o meu tempo me ajudou, me formou, me ensinou, me fez aprender muitas coisas, me fez valorizar muita coisa e, sobretudo, obediência e respeito às pessoas de mais idade, principalmente ao meu pai e à minha mãe.
Então, dentro dessa estrutura familiar, o campus familiar, tem como objetivo principal ser um lugar de formação, de aprendizado, para que todos possam seguir o caminho que escolheram. Eu segui o meu caminho, eu segui a minha vida, fui formado dentro daquilo que eu vi, dentro daquilo que eu ouvi, dentro dos padrões estabelecidos pelo meu pai, dentro daquilo que meu pai me ensinou a fazer, minha mãe me ensinou a fazer, daquilo que eu os via fazendo, porque hoje eu sou exatamente a impressão mais fiel e original de tudo aquilo que eu vi os meus pais sendo. Quando eu ia na casa da minha mãe antes de falecer, ela dizia assim: ele é seu pai todinho. Ela falava para minhas irmãs: é o Cícero todinho, seu Cícero. É o pai dele todinho, o jeito de sentar, o jeito de agir, o jeito de, até na mesa, o lugar da mesa que meu pai sentava, eu costumava do nada sentar. E a maneira como hoje eu aprendi a cuidar da minha família. Então, esse campus familiar tem como objetivo formar. E é exatamente dentro dessa universidade familiar que aprendemos coisas básicas da vida, como educação, respeito, como certo e errado, como temor e reverência e como amar. É dentro do campus da família, dentro desse campus universitário familiar que nós somos formados e aprendemos a ter respeito, a ter educação. E esses dias eu me assustei ao conversar com a diretora de uma escola, junto com a minha esposa, e estávamos juntos na mesa, e por um momento ela desabafou. Ela abriu o seu coração e ela disse: olha, vocês acabaram de sair daqui, vocês acabaram de chegar, e ao sair aqui, uma jovem, ela deixou o celular para mim desbloqueado e me deu a senha dela e disse: tia, não tem como mais esconder nada da senhora, está tudo aí. Uma jovem com 13 anos que fez uma festa de aniversário com autorização dos seus pais, fechou um salão de festa para todas as meninas e meninos que ela quis convidar, e o pai investiu muito dinheiro para aquela festa. Disse: olha, nós não vamos estar na festa, fiquem à vontade. Vocês não têm ideia do que aquela diretora me contou. Mas o que uma diretora tem a ver com o que uma menina faz num salão de festa com amigos? Ela disse: tudo, pastor. Pai, eu tenho tudo a ver com isso, porque aqui também eu formo essas crianças. Quando um pai insere o seu filho nessa escola, ele me dá autoridade também de fazer parte dessa educação dos seus filhos, porque eles levam o nome da minha escola. Eu saio daqui, pastor, às vezes esbaforida, eu trago minha sandália, meu tamanco alto, e às vezes trago um chinelo ou um tênis, e saio daqui com os meus coordenadores, porque eu recebo o telefonema dizendo: estão lá na escada fumando maconha, estão lá na escada aos agarros. E eu saio correndo e já bato o palmo: não corre, tia, eu vou para casa. Não, você vai para a escola comigo e seus pais só vão lá te buscar. Ela vai buscar os meninos que estão fazendo bobeira na rua e levam de novo para a escola. Ela: pai, pastor, isso é do lar. Por quê? Porque os pais estão terceirizando a sua função. Os pais estão terceirizando a sua autoridade. Eu autorizo a você a dizer não para ele. Aí quem é a representação do pai e da mãe é a secretária. A Denise descia com o Rubem muito pequenininho para o play, para deixar ele correr um pouquinho. Aí as babás, as amáveis babás, diziam para ela assim: seu patrão é gente boa, porque o meu não presta. Aí a Denise: ele é. Estou com ele há muitos anos. Aí ele é bonzinho, esse menino? O Rubem é uma benção, meu filho é uma benção, é muito tranquilo. Ele é uma benção, ele é muito quietinho. Ela disse: mas eu não vejo a hora de ir embora. Eu estou em casa, o pai me liga porque não consegue botar o menino para dormir. O pai me manda um Uber em casa me buscar para eu acalmar o filho dele, porque nem o celular, hoje o celular é um calmante para criança. Você vai em consultório médico, pediátrico, o menino
só não subiu ali no balcão da ajudante ali para mexer no computador e acessar lá e botar um joguinho, porque a mulher não deixa. Aí para o menino ficar quieto, o pai vai lá, puxa do bolso uma tapaca de um celular e dá na mão dele, ao calmante para o menino aqui. Aí as pessoas perguntam, seu filho tem celular? Meu filho tem 10 anos, ele está esperando que com 12 ele ganhe. Ele, pai, com 12? Eu disse, filho, eu disse com 16. Mas isso vai depender muito de você. Talvez com 15. Ele, pai, eu preciso de um celular. Eu falei, para quê? Você tem o meu, que você às vezes usa aqui, com limite. Irmãos, as pessoas estão terceirizando aquilo que é de responsabilidade da formação de dentro da casa, a partir dos seus pais. Então é dentro da universidade familiar. Me permita fazer esse link com essa imagem que me veio à mente de um local de formação, de um centro universitário, de um campus universitário, porque é exatamente isso que a estrutura familiar, que eu penso, tem que fazer, é formar, é dar o aprendizado, é um lugar de educação, de respeito, de mostrar o certo e o errado, do temor, da reverência, do amar. Creio ser esse, irmãos, também o propósito da ordem dada a Moisés, lá em Deuteronômio 6, 4 ao 9, se você quiser, depois abra sua Bíblia lá, onde transforma a estrutura da família, ou transforma essa ideia de família em um lugar de influência e de formação. Ele vai mostrar para Moisés que é inculcando na mente, é tendo o trabalho, porque, irmãos, educar dá trabalho. Esses dias foi o dia dos professores, não foi? Eu li uma matéria, eu não sei até que ponto essa matéria ela é fiel, mas eu li uma matéria extraordinária, que o imperador japonês, ele, na sua posição de autoridade, ele recebe magistrados e ele continua na sua posição, sentado. Vamos imaginar o dia do magistrado. Os magistrados entram, são homenageados, e o imperador continua sentado. Dia do médico, importante classe, eles sobem, são homenageados, o imperador continua sentado. Entram os militares entram, ele continua sentado. Qual a única classe que o imperador se levanta e reverencia da forma oriental? A classe dos professores. Isso me dá a entender que, para eles, a educação é primordial dentro da sua cultura. Então, dentro da estrutura familiar, a educação, o aprendizado, o respeito, a educação, o certo, o errado, os limites. Alguém perguntou assim, você tem condição de controlar o Xbox do seu filho? Eu não, é ele que tem. Mas como assim? Porque ele tem o aparelho e a caixa. E ele sabe que a caixa é para ser guardado de segunda a sexta. Sábado, se não tiver prova, na semana que vem. Por exemplo, hoje, minha esposa está em casa hoje, ajudando ele nas provas dessa semana. Então, o Xbox está onde? Na caixa. Quem guarda é Otávio? Eu nem mexo. É Denise? Muito menos. É ele quem guarda. Guarda seu Xbox. Ele guarda o Xbox. Aí ele fala, pai, terminei. Está na ponta da língua. Tá mesmo? Então pega lá, guarda, pega ele, desencaixa ele, aciona ele, brinca. 2 horinhas só, filho. Porque é igual o chocolate. Se comer demais, vai dar piriri. Eu falo para ele, tudo demais faz mal. 2 horinhas só, brinca. Mas uma das coisas que a família perdeu foi exatamente a questão do limite. E dentro dessa estrutura familiar nós temos isso. E exatamente essa ideia, creio eu, que essa ideia foi a ordem dada a Moisés. Se você quiser, acompanhe só esse texto comigo. Eu vou ler outros, mas eu queria muito que os irmãos pudessem. Deuteronômio capítulo 6, por favor. Verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Olha qual é o trabalho agora. Tu as inculcarás a teus filhos,
E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também atarás ao teu pescoço, atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal aos teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas da tua casa. Penso eu que esta ordem dada a Moisés, dentro de uma estrutura familiar, é para mostrar a importância da influência que nós temos e que nós temos como missão dentro da nossa própria casa. Portanto, irmãos, além de amar, além de pensar que amar o campus familiar é o lugar onde nós temos maior oportunidade de aprender as coisas mais importantes para a vida, como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como pai, como marido, como mãe. É o lugar onde nós mais aprendemos. E o interessante é que os estudiosos sabiam que não encontrariam, se você buscar diligentemente na sua Bíblia, fizer um estudo minucioso da sua Bíblia, você, junto com os estudiosos, não vão encontrar uma só família perfeita, desde o primeiro homem até o último homem. Você não vai encontrar uma família sequer perfeita, nem a família de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma família perfeita, porque estavam do lado de fora da casa e disseram: olha, teus pais, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora. Ele disse claramente: o meu pai, a minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então, os estudiosos antigos sabiam que não encontrariam nas Escrituras um modelo de família perfeita, um modelo de família padrão. O que eles tinham em mente é que a partir das Escrituras eles poderiam se transformar, ou elas poderiam se transformar em algo próximo ao ideal. E eles se basearam onde, pastor? Eles se basearam em Colossenses capítulo 3. Eles se basearam em um pensamento em que a família, a partir dali, ela poderia ser ou ter um padrão de família ideal, uma família normal, uma família bíblica, uma família cristã. E o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele vai mostrar 4 ou 5 tipos de transformações, e que uma dessas transformações acontece exatamente dentro de casa, dentro do lar. Se você quiser, por favor, me acompanhe, Colossenses capítulo 3. Ele vai falar de 5 transformações que são importantes, mas uma delas vai falar exatamente disso. A primeira transformação que Paulo vai tratar aqui é da transformação intelectual, a maneira como a gente pensa, a maneira como nós pensamos, como o indivíduo pensa. Do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai falar de uma transformação aqui, na mente, que tudo começa por aqui. Toda transformação de um ser humano acontece através da sua mente. A segunda transformação é a transformação moral, que vai ocorrer a partir do versículo 5 até o versículo 9, onde ele vai nos dar a ordem de fazer morrer a nossa natureza terrena, pecaminosa, impura. E a partir do verso 10, ele vai falar de uma transformação espiritual. Os antigos tinham a ideia de que, para que uma família chegasse pelo menos no nível aceitável de família cristã, essas transformações eram fundamentais: a transformação intelectual, a transformação moral, a transformação espiritual e a transformação dentro do próprio contexto familiar, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Até o verso 25, ele trata exatamente dessa transformação familiar, e com essa ideia em mente. E foi exatamente com essa mentalidade que os antigos trabalharam isso, como um lar pode se transformar num lar, pelo menos dentro de um padrão de família cristã. De que forma um lar pode se transformar, e que como eu faço? E com essa ideia em mente, eles criaram uma estrutura de princípios para mostrarem em o que o lar deveria se transformar. E me deixou muita vontade quando, eu não sei onde ele está, mas o irmão que está ministrando com você, quando ele falou que é a presença de Deus que faz com que
as coisas comecem a se transformar dentro do nosso contexto de família. E a ideia deles é isso, em que o nosso lar deveria se transformar. E eles pensaram, e o nosso lar precisa se transformar, o nosso lar precisa ser um grande cenário da manifestação da presença de Deus. O nosso lar, já que eu tenho uma mentalidade transformada, já que os meus conceitos morais foram transformados, já que o meu conceito espiritual é daquele do versículo 6 do capítulo 2 de Colossenses, ora, como recebestes a Cristo, agora eu ando nele, estou radicado, estou edificado, estou confirmado na fé, a partir daí eu posso transformar a minha família e trabalhá-la para um padrão de família cristã. Não tem como ser família perfeita, não tem como ter uma família totalmente perfeita, mas a ideia deles era transformar uma família em que ela pudesse ter um padrão de família cristã, e dizia para eles mesmos, em que consiste em tudo isso? Num lar onde a presença de Deus é verdadeira. O nosso lar precisa ser um grande palco da presença de Deus, um grande cenário da presença de Deus, um lugar onde as pessoas, como ele mesmo disse aqui, onde você não vai mais pedir oração a ninguém, as pessoas vão olhar seu lar como uma referência. A ideia dos antigos era transformar o nosso lar num lugar onde a presença de Deus era notável, onde a presença de Deus era vista, era perceptível. Aí a pergunta que eu faço a você e a mim, que eu deixo: em que tipo de ambiente Deus se manifesta? Em que tipo de ambiente a presença de Deus vai se manifestar? Será que de repente, se a gente olhar para João capítulo 14, verso 21, quando o próprio Cristo vai falar: aqueles que me amam, eu amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama, eu também o amarei e ali me manifestarei a ele. Aonde é o ambiente em que Deus se manifesta? Aonde é o ambiente familiar, dentro dessa estrutura familiar de formação, de ensino, de aprendizado, aonde é que ele se manifesta? Ele responde isso exatamente em João 14, 21. Mas aonde ele não se manifesta? Em quais ambientes ele não vai manifestar a presença dele? Qual tipo de ambiente familiar em que ele se recusa a se manifestar com a sua presença, com a sua glória, com a sua graça maravilhosa? Dá um pulinho lá em Jeremias, por favor. Em Jeremias capítulo 7. Olha o tipo de ambiente que você não vai ver Deus se manifestando com a sua presença. Versículo 16 do capítulo 7, olha o que diz: tu, pois, Jeremias, ele está dizendo a Jeremias, não intercede não, Jeremias. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Versículo 18, ele diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres assam farinha ou amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecerem libações a outros deuses, para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocaram ou provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores dos céus, do campo, e sobre os frutos da terra, e arderá e não se apagará. É a pergunta que eu faço. Em o que o nosso lar precisa se transformar, o nosso lar, a nossa família, precisa se transformar num local, num cenário, num palco da presença de Deus. Aqui nesse ambiente é que nós vimos os ministros cantando. É o lugar da nossa casa em que nós precisamos ter um cenário onde as pessoas vejam a glória de Deus, vejam a manifestação da presença de Deus, vejam a presença de Deus. E onde essa presença de Deus habita, senão aonde há temor, aonde há reverência, aonde há respeito. Esses dias eu estava em casa
e recebi um vídeo de um amigo que ele falou: preciso te mandar um vídeo para você avaliar isso para mim. Pois não. Enquanto ele estava fazendo o vídeo, eu estava em casa, recebi, e logo após eu disse: deixa eu orar com você, mesmo à distância, deixa eu orar por você. Ele: podemos fazer isso por vídeo? Eu falei: irmãos, do jeito que você quiser, por vídeo, por áudio, faça do jeito que você quiser. E eu fui para o meu escritório, ele ligou a câmera, eu liguei a minha, e nós começamos a orar, e uma das coisas que eu percebi é que os 3 filhos dele, na filmagem, enquanto eu falava assim: reúne sua família, deixa eu orar pela sua família, os 3 filhos deles estavam brigando com o controle remoto do Xbox lá, do PlayStation. Enquanto ele e a esposa estavam ali, os 2 filhos, os 3 filhos deles estavam brigando para ver quem é que pegava agora o joystick lá, não sei o nome daquilo mais, na minha época era joystick. É joystick ainda? Controle. Pegava o controle para ver quem ia conduzir o joguinho naquele momento. Na mesma hora, irmão, desse jeito educado que eu sou, para não dizer o contrário, eu disse: meu irmão, deixa eu parar a oração aqui, me faz um favor. Pois não, pastor. Pega o controle remoto da sua televisão e desliga a televisão. Enquanto seus filhos não pararem ali, eu não vou orar por você, que eles estão atrapalhando. Eu nem percebi, pastor, desculpa, desliga essa televisão. Aí desligaram a televisão e ali nós pudemos orar. O que nós vemos aqui é a estrutura de uma família desorganizada, desestruturada, corrompida, e nesse ambiente jamais a presença de Deus há de se manifestar. Que o meu lar, que o seu lar, que o nosso lar transformado seja a grande manifestação da glória de Deus, para que aquilo que aquele jovem falou aqui, de fato aconteça, em que as pessoas não precisem mais olhar para outros lugares, senão para aquele ambiente que é a sua casa, e dizer: ali eu posso encontrar um abrigo. O lar deve ser transformado num centro de formação de valores éticos e espirituais. Para chegar a um nível de padrão, pelo menos um padrão aceitável de família cristã, nós precisamos fazer do nosso lar um centro de formação ético e de valores morais. Nós precisamos transformar nosso lar num centro de formação de valores morais, éticos e espirituais. Esses dias, estou contando muitos, é porque eu parei com a pastoral da família na igreja. Eu não faço mais parte, eu não estou mais à frente do trabalho da pastoral da família, eu deixei por conta de um amigo que está lá trabalhando com isso, porque 90% dos meus gabinetes são de família. 90% dos gabinetes que eu atendo dioturnamente na igreja, dioturnamente mesmo, já saí da igreja quase 1h da manhã, ajudando, tentando ajudar algumas famílias. Eu disse: bispo, eu estou cansado, e eu preciso dar esse tempo de valor para a minha família, eu preciso cuidar da minha igreja em casa. Então eu quero abrir mão do trabalho de família, porque eu já faço esse trabalho no gabinete semanalmente. Então eu conto isso como experiência para os irmãos, para você ver o nível que nós estamos chegando e aonde nós estamos, e certamente os pastores aqui teriam mais assuntos desses relacionados de gabinete. Eu recebi um gabinete semana retrasada e uma conversa com a família, e que eu disse para ela: você corre um grande risco de perder a sua filha e de você e seu marido serem presos. Mas por que você está forçando a sua filha a se expor nas redes sociais? Porque você quer que a sua filha seja o que você não conseguiu ser a sua vida inteira. Você queria ser uma influenciadora digital e você não conseguiu. E você agora está forçando a sua filha e obrigando e até mesmo ameaçando ela de tirar o celular dela, caso ela não faça a mesma coisa que uma menina que tem 4 milhões de seguidores, com 12 anos de idade, está com muito dinheiro. Se você não se transformar igual a ela, e ela fica ensinando a menina a fazer danças sensuais. Aí esse vídeo chegou até mim, eu chamei o marido, chamei ela, disse: vocês vão perder a guarda da filha de vocês. Não façam isso. Pelo amor de Deus, deleta esses vídeos.
A sua filha, ela vai, o psicólogo aqui vai me corrigir, tomara que ele me corrija, ou se eu tiver alguma coisa certa, eu agradeço a Deus, mas eu disse para ele, a sua filha vai tomar ojeriza de você quando ela tiver uma idade, porque ela vai ter na sua mente, a minha mãe me obrigou a ser uma coisa que eu não quis ser, ela quis imprimir em mim uma coisa que ela nunca conseguiu ser, que foi uma influenciadora digital, e a menina não tem nada disso, irmão, não tem feeling para isso. A menina parece um ferro meio que, ela não sabe dançar, a menina é toda dura, é toda desengonçada para dançar, a menina é muito estranhazinha para dançar, ela não sabe, não tem o molejo, a manemolência, né? Riram? Ela não tem essa manemolência da dança, a menina é toda durinha, e a mãe fica obrigando a menina, e esse vídeo chegou para mim, eu falei, vocês vão perder a guarda dos seus filhos. Ao invés de ensinar valores morais, éticos, está querendo mostrar para a menina que o único meio da família sair do vermelho, do roxo, é ela se transformando numa influenciadora digital, tal como essa menina com 4 milhões de seguidores. Absurdo. Se o nosso lar não se transformar em um lugar, em um centro de formação de valores éticos e morais, essa profecia que foi dada para essa escola bíblica aqui da igreja, espero em Deus que isso aconteça em nome de Cristo. Vai acontecer só aqui em Queimados, não vai acontecer em outro lugar. Não vai acontecer. Nós estávamos na sala da diretora, 2 meninas, combinando ir para uma lanchonete para beijar na boca. Eu vou beijar muito. Vamos lá. Eles foram, vamos lá. A diretora abriu a janela e disse: oi, eu estou aqui, hein? E vou buscar vocês lá de novo. As meninas são reincidentes. Eu estou me assustando, sabe o que é? É que as meninas estão mais atiradas do que os meninos. As meninas estão danadas. As meninas estão, eu não sei porque está faltando menino, está faltando homem, né? Tem mais mulher do que homem no mundo? Elas estão desesperadas, estão demais. E eu ali assustado, e disse: Denise, eu não sei se a gente tira o Rubem daqui, se a gente leva para um outro lugar. Se eu coloco ele em outra escola, eu vou ter o mesmo problema que eu estou tendo dentro daquela escola. Então o problema não é a escola, é a formação que eu dou dentro do meu lar. Vou ter garantia, pastor? Nenhuma, mas o meu papel eu faço. O seu papel você tem que fazer. Qual garantia que eu vou ter? 0 de garantia, mas um papel de um pai e de uma mãe pode influenciar e mudar o contexto do futuro dos nossos filhos. Então eles pensavam, para chegar no nível de padrão familiar cristão, nós precisamos nos transformar no lar de um centro de formação de valores éticos e espirituais. Inculcar na mente deles. Cuidado, filho. A minha filha ouve tanto isso. Cuidado, Manu, vigia. Ela disse no dia da minha colação de grau. Ela disse: mãe, a senhora vai ser homenageada. Eu vou fazer um rap. Vigia, Manu, cuidado, Manu. Vigia. Ela fica mexendo com a mãe o tempo todo. Porque é o dia inteiro. Eu vou deixar na faculdade. Manu, cuidado, filho, vigia. Tá, pai, já sei. Não sabe. Diga para ele: eu não sei. Eu não sei. Isso, amigo. Não sabe. É a geração que mais sabe, né? Tudo eles sabem, mas eles ainda não sabem tudo. Sabem muito, mais do que a gente, mas ainda não sabem tudo. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles te aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. E olha que o escritor aos Provérbios, ele vai falar de algumas características de valores espirituais e éticos aqui nesse texto. O primeiro deles é a benignidade. Nós precisamos ensinar esses valores dentro de casa. Nós precisamos ensinar valores como fidelidade, confiança, dependência, humildade. Precisamos voltar às bases com nossos filhos, com a nossa família. Ele diz: porque te aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade. Ata ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheça, ou seja, coloque Ele em primeiro lugar em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Precisamos retornar isso à vida dos nossos filhos e na nossa própria vida dentro do lar, é nos colocarmos sempre na dependência absoluta de Deus, em o nome de Cristo. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão e fartamente os teus celeiros transbordarão de vinho os teus lagares. Nós precisamos ensinar e fazer do nosso lar um centro de formação ético e espiritual. E por fim, o pensamento desses antigos, baseado em Colossenses 3, da transformação mental, intelectual, na transformação moral, na transformação familiar. A ideia deles é que o nosso lar se transforme numa grande embaixada. Se você já viajou para o exterior, sabe que a embaixada é um centro de acolhimento, é o local que tem maior autoridade no exterior, no seu país. Se você precisa de alguma coisa, a nível de documentação, de abrigo, vá numa embaixada. E a ideia dos antigos é que o nosso lar se transforme numa grande embaixada, onde nós encontremos abrigo, alegria, perdão e cura. Que o nosso lar se transforme num grande cenário da glória de Deus, em que as pessoas possam olhar assim e falar: uau, tem alguma coisa diferente na casa daqueles irmãos ali. Tem alguma coisa de fantástico acontecendo na casa daqueles irmãos ali. Isso só pode ser a presença de Deus. Pergunto respeitosamente aos irmãos: sua casa tem sido palco da glória de Deus? Minha casa, nossa casa tem sido palco da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus? Lucas 15 nos mostra a expressão mais fiel do que é amar. E a ênfase de Lucas 15 que nós lemos não está na ovelha que foi perdida, que se perdeu, não está nas dracmas que a mulher estava procurando, e não está no filho que se perdeu e o pai torcia para a sua volta. A ênfase de Lucas 15 é mostrar através desses três personagens a expressão mais fiel do que é amar. A ovelha não tem tanta importância ali, a dracma também não tem tanta importância ali, o filho também não tem tanta importância ali. A expressão que Lucas quer destacar ali é o amor do pai representado pelo pastor, é o amor de Deus representado pela mulher e o amor de Deus representado pelo pai. Aonde amar significa o esforço que a gente precisa ter e fazer para buscar aquilo que um dia se perdeu. Amar é você buscar diligentemente encontrar as coisas valiosas da sua vida que se perderam ao longo dos anos. Fidelidade, amor, respeito, carinho, admiração, conversa, comunhão, intimidade, brincadeiras. As famílias estão sisudas hoje, não brincam, não se divertem. As famílias hoje, o contexto de algumas delas é tóxico, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento nocivo, é um relacionamento aonde uma faísca explode e pega fogo. A ênfase aqui é mostrar que a figura do pastor é fazer um esforço sobre-humano para resgatar algo muito importante do que se perdeu. Na figura da mulher, amar é mostrar um cuidado ou um interesse por aquilo que temos, do que é muito valioso. Na figura do pai, amar é sempre esperar, irmãos, e sempre ter esperança que aquilo que se foi possa voltar, possa ser resgatado, possa ser transformado. Amar também é a capacidade de perdoar. Um certo pastor, há muitos anos atrás, ao pregar, disse: só quem consegue perdoar de verdade vai conseguir amar como antes.
Se você um dia perdeu alguma coisa extremamente valiosa, aprenda o que é amar com aquela mulher, com aquele pastor e com esse pai que amou de tal forma que fez uma grande festa quando seu filho voltou. Irmãos, família é o lugar onde nós aprendemos a amar. E Deus é a única pessoa que nos pode ensinar a amar verdadeiramente. Que o nosso lar seja um cenário da glória de Deus. Que o nosso lar seja um centro de formação espiritual, moral e ética. E que a nossa casa seja uma grande embaixada, onde ali haverá perdão, haverá cura, restauração e extrema alegria, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Perdoe com esses 5 minutinhos.